As ilusões do mundo. Um homem queria servir ao Senhor, mas temia perder todas as coisas que o mundo lhe oferecia. Num certo dia ele conversou com Deus: Senhor, eu quero ser teu servo, mas para isso terei que abrir mão de todas as coisas boas que o mundo oferece. E Deus perguntou: o que o mundo lhe oferece de bom? Riquezas, mulheres, festas e todo tipo de diversão que eu gosto. É o que você ganha com isso. Ah, Senhor, eu me divirto muito, fumo, bebo a noite toda. Saio com a mulherada, faço a maior festa. É depois dessa festa, o que acontece? Perguntou Deus. Me sinto só. Mas, você tem tantas mulheres. Então por que se sente só? Porque não sinto amor por nenhuma delas. É o que você faz quando se sente só. Eu bebo ou fumo para espantar a solidão. Meu filho, você não percebe que está sendo escravo das coisas do mundo. Qual o benefício que elas te trazem? Nenhum. Respondeu ele. Você sabe os males que elas causam. Sim, eu sei, Senhor, mas eu não consigo me libertar disso. Consegue sim, meu filho. É só você querer que eu te libertarei dessa escravidão. Abra seu coração para que eu possa agir em sua vida. O que eu tenho para te oferecer não é escravidão e sim a libertação de tudo isso. Você não sentirá solidão, pois terá o coração preenchido pelo meu amor e o meu espírito estará sempre contigo. Hoje as pessoas vivem de acordo com o desejo da natureza humana e acabam caindo em más situações, casam-se e são infelizes, os filhos são rebeldes, trabalham como escravas para conseguirem realizar seus sonhos, mas quando conseguem não ficam satisfeitas, porque estão sempre querendo mais. Tudo isso é o preço que pagam por se iludirem com este mundo. E isso só vai mudar quando o ser humano reconhecer que precisa mudar sua vida e buscar a verdadeira felicidade que está em Deus, o Pai. O mundo é uma ilusão. Só oferece coisas más e sentimentos enganosos. Vocês estão sendo enganados por um inimigo astuto que conhece muito bem a mente de vocês e todos os seus desejos. Ele sabe como fazer vocês se afastarem de Deus. Vocês são pessoas iludidas com coisas que parecem ter valor, mas são ilusões. A primeira coisa que o ser humano precisa para ter uma vida real é aprender os ensinamentos de Jesus. Quando você aprende com o Espírito Santo o verdadeiro sentido da vida, você percebe que tudo que o mundo oferece é ilusão, só traz sofrimentos e passa a não dar valor a essas coisas. O que o mundo oferece? Falsa felicidade. Muitos pensam que vão achar a felicidade numa outra pessoa, no dinheiro ou no trabalho. Mas estão enganados. Porque, primeiro, os seres humanos são falhos, ninguém pode te dar a felicidade que você deseja. Segundo, o dinheiro nunca deu felicidade a ninguém, pois se fosse assim não existiria tanta gente rica e infeliz. E terceiro, muitos se matam de trabalhar e no fim percebem que só tiveram aborrecimentos e nenhuma felicidade. A verdadeira felicidade é ter o amor de Deus no coração. Paixão destruidora, um sentimento maligno que leva a pessoa a sofrer muito por outra, a ter ciúme doentio, a ser possessivo e até matar por causa desse sentimento maligno. Isso acontece porque as pessoas confundem paixão com amor. Imoralidade e prostituição. As mulheres desde jovens aprendem a usar o corpo para impressionar os homens. Quando saem nas ruas, os homens não respeitam e só falam bobagens, só pensam em sexo e usá-las. A moda ensina o tipo de roupa que devem usar e cada vez mais as vestes ficam indígenas.
Os meninos vivem falando mal das meninas que se comportam dessa forma, e elas não veem que cada dia que passa estão sendo desvalorizadas. Preste atenção nesse ensinamento, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. E Coríntios 6, 18-20. Drogas. Muitos jovens começam com a curiosidade e acabam com o vício que pode levá-los à morte. Você pode ter certeza que, se decidir experimentar, se tornará escravo das drogas e terá sua vida destruída pelo mal. São poucos os que conseguem se livrar a tempo. Violência. Hoje vemos jovens rebeldes e desorientados sendo usados pelo mal para fazer atrocidades com as pessoas. Tudo isso é falta de ensinamentos e do amor de Deus no coração. Quem tem amor jamais ferirá alguém. Quando você não dá atenção aos ensinamentos de Deus, é usado por demônios para cometer muitos erros e fazer tudo que desagrada a Ele: matar, estuprar, roubar, enganar, mentir, falar mal e julgar os outros. Os jovens, principalmente os rapazes, acham que são muito espertos e só aprendem o que não é bom, andam em grupos fazendo arruaças, pichações, rachas e crimes contra outros seres humanos. A situação está cada vez pior. Quando não são presos, acabam mortos. Preste atenção nesse ensinamento, não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má, eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios 4:14, 17, 27. Diversões enganosas. Muitas pessoas frequentam bailes imorais onde são induzidos à prostituição e ao uso de drogas, vão a festas tumultuadas onde sempre acontecem brigas, saem para se divertir, passam a noite bebendo e depois acabam dirigindo bêbados e causando tragédias. Que diversão é essa? Está na hora de buscar divertimentos saudáveis que trazem alegria. Peça ao Espírito Santo de Deus que ele te ensinará a se divertir sem se prejudicar e prejudicar os outros. Lembre-se do teu Criador, não foi para viver em faras que vieste ao mundo. Não se esqueça que existe um Deus que irá te corrigir e tudo que fazes aqui, prestarás contas a Ele. Então comece a colocar em prática os ensinamentos que Ele deixou. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Provérbios 1:7. Não pense que por ser servo de Deus, você não aproveitará sua juventude. Pelo contrário, Deus te ensinará a se divertir, a ser alegre, ter bons amigos, se vestir bem, ser bom aluno e se tornar uma boa pessoa. Porque Ele sabe o que é bom e entende cada pessoa. Falsa riqueza, a verdadeira riqueza quem pode dar é Deus. Que adianta você ter riqueza nesse mundo e ser pobre espiritualmente? Por isso busque o Senhor e seja rico espiritualmente. Como dizem as Escrituras Sagradas, portanto, ponham em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Mateus 6:33. Palavrões.
Desde criança as pessoas aprendem a falar palavrões, xingar os outros e dizer coisas que ofendem os outros. Muitos pais até ensinam seus filhos a xingar. Essas palavras indíssonas levam à falta de respeito, ofensas, brigas, discussões, sem falar que o Espírito Santo de Deus não está perto de quem fala palavrões. Quem fala palavrões anda com um espírito maligno ao seu lado. Não usem palavras indíssonas, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Efésios 5:4. Muitos pensam que ser um servo de Deus é ser escravo. Enganam-se. Quando você abre o coração para Deus, Ele vai te moldar, te ensinar a viver nesse mundo, para que você não seja escravo de nada. A natureza humana deseja tudo que vê no mundo. Só que nem tudo é bom. É por isso que devemos amar a Deus e não as coisas do mundo. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você não cai nas armadilhas do mundo, porque terá forças para lutar contra as ilusões que o mundo oferece, como por exemplo, paixões dominadoras, luxúria, ganância e vícios. Por isso, meus irmãos, cheguem perto de Deus e peçam a Ele para se libertarem das ilusões do mundo. Lembrem-se do que Jesus disse. Fiquem vigiando. Não estejam ocupados demais com festas e bebidas fortes ou com os problemas desta vida, para que aquele dia não pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos em toda a terra. Portanto, fiquem vigiando e orando sempre, para poderem escapar de tudo o que vai acontecer e continuarem firmes diante do Filho do Homem, quando ele vier. Lucas 21:34 e 36. Leia a Bíblia e coloque em prática os ensinamentos que nela estão escritos e peça ao Espírito Santo para te ensinar a viver corretamente diante de Deus. Que Deus o abençoe. A cobiça é um mal que nos tira do caminho da luz e nos leva para a escuridão. Tudo que afasta seu pensamento e seu coração de Deus, te leva à escuridão. Ficamos cegos quando nos afastamos de Deus e não conseguimos enxergar aquilo que nos faz mal. A cobiça é um forte desejo de adquirir coisas que nossos olhos veem e que a nossa natureza humana se agrada e deseja. A cobiça faz o ser humano ser escravo, pois fica desejando algo até conseguir e se não consegue, sofre. E por isso a cobiça traz a inveja, a revolta, a tristeza, o desânimo e muitas coisas que levam o nosso ser para a escuridão. Muitas pessoas não medem esforços para conseguir aquilo que cobiçam, e por isso roubam, matam, enganam, traem. Fiquem certos disto, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Efésios 5:5. Realmente aquilo que as pessoas cobiçam se torna uma idolatria, seja bens materiais, uma roupa, uma pessoa, um carro, uma viagem, uma casa. A cobiça nos dias de hoje é atiçada a todo momento nas ruas, nas vitrines, na internet, na televisão, na mídia em geral, entre outras coisas que levam o ser humano a cobiçar. E sempre vai ter algo para sua cobiça, uma pessoa mais bonita para se relacionar, um celular mais moderno, um carro mais luxuoso, uma casa maior. Sempre vai haver algo para te manter escravo do demônio da cobiça. Os seres humanos recebem desde pequenos ensinamentos que os afastam de Deus, pois desde crianças aprendem a cobiçar, aprendem a querer tudo o que veem. Então nasce o desejo de sempre conseguir aquilo que cobiçam.
E então o demônio da cobiça começa a dominar a vida dos seres humanos. Pode parecer exagero, mas as crianças de hoje em dia não medem esforços para conseguirem o que querem, choram, gritam, fazem pirraças, ficam com raiva dos pais até eles cederem às suas vontades. E é isso o que acontece: os pais, os avós ou outros parentes acabam dando àquela criança aquilo que ela desejava. O nosso Pai Celestial não age dessa forma, porque ele sabe que a cobiça é um mal que dominará sempre sua vida. E por isso ele não satisfaz os desejos da sua natureza humana. Deus dá aquilo que realmente é bom para seus filhos. Então, se desde pequenos os seres humanos aprendem a cobiçar e não medirem esforços para conseguir o que querem, na adolescência e na fase adulta isso vai piorando. A pessoa vai ficando cada vez mais cobiçosa sem perceber que muitos objetos de sua cobiça lhe trouxeram maldições ao invés de alegria e satisfação. Podemos citar muitos exemplos do mal que a cobiça faz ao ser humano. Pessoas que desejaram fazer plásticas para mudar a aparência e o resultado não foi bom. Isso porque se o demônio domina o seu coração, ele se mostra no seu rosto e nada fará você ficar bonito. Pessoas que cobiçaram casas maiores e levaram anos ou passaram por muitos aborrecimentos para construir e desperdiçaram tempo e dinheiro. Isso porque uma casa não pode dar satisfação a você, meu irmão, pois não adianta sua casa grande e luxuosa com uma família que não se entende, não se ajuda, não se tolera. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Provérbios 17:1. Pessoas que cobiçaram um celular mais moderno e da moda, mas foram assaltados e tiveram que pagar aquele aparelho sem usar. Isso porque as pessoas querem ter coisas para mostrar para os outros o que têm, muitas vezes sem nem ter condições. Pessoas que cobiçaram carros e se tornaram pessoas orgulhosas por não saberem ter algo sem se sentir melhor que os outros, e por isso vivem na escuridão. Pessoas que cobiçaram outras pessoas e quando ficaram com elas tiveram suas vidas destruídas. Isso porque a natureza humana usa meios errados para escolher um companheiro. E só o amor pode trazer felicidade a um casal. E muitas outras situações onde a cobiça trouxe maldições para a vida de muitas pessoas. Todos são ensinados a querer as mesmas coisas, riquezas, boa aparência, fama. E Deus vê tudo isso. Ele vê muito além dos olhos humanos, vê o que aquilo que as pessoas cobiçam vai causar em suas vidas. Por isso ele não satisfaz os desejos mundanos de ninguém. Deus, o nosso Pai, não quer que seus filhos se percam, ele não quer que suas vidas sejam destruídas. Ninguém quer deixar de correr atrás de suas cobiças para viverem para Deus. Viver para Deus é se dedicar a Ele, assim como os servos do passado viviam e dele receberam as bênçãos materiais e espirituais que eles precisavam. A Bíblia diz: quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Se eles caírem, não ficarão caídos porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Salmos 37:19, 24, porque Deus se alegra em dar aquilo que lhes trará alegria e que não os fará mal. O que nós temos que aprender é pedir as coisas a Deus, ouvir sua resposta e aguardar o momento certo. Deixar nossas mentes livres das ilusões desse mundo e confiar que nosso Pai Celestial nunca nos deixará faltar aquilo que precisamos. Preste atenção no que ensinou Jesus, por isso eu digo a vocês: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas?
Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Mateus 6:25, 31-33. Quando você busca o espiritual, o Pai, o Deus Todo-Poderoso tem o maior prazer em lhe dar a comida, a roupa, o amor, a paciência, a bondade, a misericórdia, a satisfação e o suficiente para que você viva sem se preocupar. Você não imagina o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que busca viver para Ele. Deus faz milagres na vida de um ser humano que tem a preocupação em fazer o que é do agrado dele. Não viva cobiçando nada desse mundo, pois a cobiça te leva para longe de Deus, pois enquanto você vive cobiçando, se esquece de buscar o reino de Deus e sua vida espiritual vai ficando vazia. Muitas pessoas têm tudo o que desejam, mas sem Deus, suas vidas são vazias e sem nenhuma alegria. O que é mais importante para você, realizar seu sonho material ou um dia sair daqui desta terra e ir morar com seu Pai, o Deus Todo-Poderoso? Não troque sua vida eterna por nada desse mundo. A cobiça só traz insatisfação, inveja, raiva, ódio, doenças e tudo de ruim, porque a cobiça vem da natureza humana. Quando a pessoa vive cobiçando as coisas desse mundo, ela vive insatisfeita, fica com inveja das pessoas que têm as coisas, fica com ódio e com raiva por não ter o que deseja e tudo isso traz a doença que é o estresse. Preste atenção no que Jesus ensinou. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, oram assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderão. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Mateus 6:7-13. Muitos rezam, outros oram, mas nem percebem o poder que tem essa oração, pois nela você adora a Deus, pede o reino dele na sua vida, pede que a vontade dele seja feita, pede o alimento que precisa, pede perdão, pede que não te deixe ser tentado e que te livre do mal. Esses pedidos agradam ao nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, por isso Jesus nos ensinou. O homem com a astúcia dos demônios é que está ensinando o que é mal. Hoje a maioria dos pastores incentiva o povo a ser cobiçoso, a correr atrás dos seus sonhos, mas esse ensinamento é demoníaco, pois em nenhuma parte das Escrituras Sagradas Deus ensinou isso. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o Mestre que os salvou. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal. 2 Pedro 2:1, 14-15.
Irmãos, vocês devem ler as Escrituras Sagradas com a ajuda do Espírito Santo de Deus para que vocês não sejam enganados por esses homens que ensinam o contrário do que Jesus ensinou. Meu pequeno rebanho, não tenha medo. Pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las, e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Lucas 12:32 e 34. Uma pessoa cobiçosa não tem vida, pois vive atormentada com as ilusões desse mundo. Quando você deseja muito uma coisa e não recebe de Deus aquilo que tanto deseja, você fica frustrado. Porque você quer receber o que a sua natureza humana sonha. Mas Deus não realiza sonhos mundanos, Ele dá o que é bom aos seus filhos, só que muitos não enxergam porque vivem cobiçando. Se você ainda não recebeu o que é bom, é porque está pedindo o que é mal. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago 4:1-4. Se fama, sucesso, riquezas e bens materiais trouxessem felicidade, as pessoas famosas não cometiam suicídio nem viveriam infelizes, pois elas têm tudo o que agrada aos olhos. Mas são pessoas vazias e solitárias. Porque não têm o amor de Deus em seus corações. E o amor ninguém consegue comprando e sim obedecendo e adorando. O amor de Deus traz satisfação ao seu ser que nenhum bem material te dará. O amor de Deus fará que sua vida se encha de coisas boas, paciência, bondade, misericórdia, alegria, gratidão, compreensão e o respeito pelo próximo. Você não precisa viver cobiçando nada, porque Deus sabe de tudo o que o ser humano precisa para viver bem. O que você deve fazer é obedecê-lo. Temos visto o final triste de muitos que deixaram de servir a Deus para correr atrás dos seus sonhos, cantores famosos conhecidos mundialmente e adorados pelo povo que acabaram solitários e infelizes ou que se suicidaram. O sonho humano só traz infelicidade. Você quer acabar igual a eles. Se não quer, então pare de sonhar com as coisas desse mundo e busque fazer a vontade de Deus. O maior sonho que o ser humano deve ter é ser amigo de Deus, é ter Ele 24 horas do seu lado te ensinando a viver corretamente, ter a proteção dele nesse mundo mau e ouvir Ele te dizer: filho, não vá por aí, pois esse caminho não é bom. Os pastores falam muito da riqueza de Abraão, falam do Deus da riqueza, o Deus da prata e do ouro, mas não falam da fé, do amor e do respeito que Abraão tinha por Deus. Não falam que Abraão confiou e obedeceu a Deus a ponto de levar seu filho para sacrificar a Deus. E por isso Deus o chamou de amigo. Você quer ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Se queres ser amigo de Deus, pare de cobiçar e peça a Ele que te ensine a viver de acordo com a vontade dele. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago 4:4b. A cobiça é uma distração maligna que nos afasta de Deus.
E quando nos afastamos do Pai, nos tornamos presas fáceis para os demônios, porque eles sabem que a natureza humana é cobiçosa e é fácil de ser enganada e sabem que o ser humano vive sonhando em ter as coisas desse mundo. Então eles oferecem tudo o que agrada aos olhos e assim as pessoas caem e se esquecem de Deus. Lembrem do Mestre Jesus Cristo e façam a mesma coisa que ele fez quando Satanás veio com suas ofertas malignas tentando desviá-lo do caminho de Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adora o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Mateus 4:8 e 9. Quando você se sentir tentado a cobiçar alguma coisa, mande esse demônio para o inferno com suas ofertas malignas que te desviam do caminho do Senhor. Se você tem o suficiente para comer, vestir e pagar suas contas, agradeça todos os dias. Se está faltando, peça a Deus que mostre onde está errando. Se corrija e nada mais faltará. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. E Timóteo 6:7 e 8. Muitos não acreditam que Deus ainda faz milagres, mas acredite, pois Ele faz. O que está faltando para que o Deus Todo-Poderoso opere maravilhas e milagres em sua vida é você obedecer a Ele deixando de ser cobiçoso e colocar sua fé em ação. Se entregue a Deus de corpo, alma e mente e aí você verá como Ele é poderoso. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11:6. Muitos estão passando por dificuldade financeira, outros doentes, porque não conhecem o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Não conhecem o Deus bondoso, misericordioso, paciente que nos ama e que deu seu Filho Jesus Cristo para que tenhamos vida em abundância. E o que é ter vida em abundância? É você ter condições de se alimentar bem, pagar suas contas, ter o que vestir, ter saúde, ter paz, ter amor e não se preocupar com nada, pois você confia no Deus a quem serve. Para que o Pai possa fazer algo na sua vida, você precisa esquecer o mundo e viver para Ele. Pare de ficar sonhando e cobiçando o que há no mundo. Pois os sonhos humanos viram pesadelos e a cobiça destrói a sua vida e te leva para o inferno. Não corra atrás do que há no mundo, pois o mundo todo está debaixo do poder do mal. E tudo o que há no mundo vem dele, principalmente a cobiça. Foi por cobiçar o trono de Deus e ser adorado igual a Deus, que Satanás se rebelou e se tornou mal. Mas viu o erro que cometeu e que nada disso valia a pena, pois andava ao lado de Deus e de Jesus, vivia na luz, mas foi parar na escuridão. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Mateus 16:26. Ame e respeite esse Deus e Pai maravilhoso que deu seu Filho Jesus Cristo para que tenhas vida e a vida eterna. O que o Pai achar que você deve ter, Ele te dará. Não precisa cobiçar, é só obedecer e adorar. Que Deus os abençoe.